Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Que Jesus nos abençoe em mais esta oportunidade, onde nos reunimos para o estudo de Sua mensagem para toda a humanidade. Jesus esteve conosco apenas por 3 anos, segundo a história do cristianismo. Entretanto, a sua mensagem é eterna, é imortal. Suas palavras jamais passarão, segundo disse ele. Então, em todos os tempos, temos tido contato com esta mensagem de uma forma mais velada, de uma forma mais ostensiva, mas ela vai ganhando espaço e, segundo ele, abrangerá todos os cantos, os quadrantes da Terra, até que isto se conclua. Então, o seu apostolado não começou ali, também não terminou com a morte do corpo físico, porque Jesus veio em espírito, falou em espírito, e suas palavras, como disse ele, têm espírito e vida. Então, o capítulo 18º do Evangelho segundo o Espiritismo nos remete a uma fala desse próprio Cristo, quando numa parábola ele disse que muitos são ou serão os chamados, mas poucos os escolhidos. Naquela oportunidade, Jesus fez referência a um rei que, para comemorar as núpcias de seu filho, organizou uma grande festa e, evidentemente, selecionou os amigos mais chegados, mais próximos, mais íntimos, para serem seus convidados naquela oportunidade. Despachou então os seus servos para que levassem o convite verbalmente até aquelas criaturas, aqueles seus amigos. E eles se foram. Não foram, evidentemente, ignorados, mas cada um apresentou uma razão pela qual não poderia comparecer. Um tinha o seu negócio a cuidar, outro sua casa de campo, outro seus compromissos financeiros, negócios diversos, e abdicaram, então, do convite, não estando presentes, então, na festa. Diz a parábola que, tempos depois, Jesus, ou melhor, o rei mandou que se convidasse outros amigos menos chegados. E eles se foram e estes não aceitaram o convite e ainda maltrataram os servos que vieram com o recado do rei. Estando posta a festa, como diz a mensagem do Evangelho, o rei então ordenou que se saísse pelas ruas, pelas estradas, e convidassem todos aqueles que fossem encontrados. E aí então a casa ficou cheia, porque vieram os que eram amigos, os que não eram amigos e até os desconhecidos. O que isto tem a ver conosco na atualidade? Porque o Evangelho é atual sempre. As parábolas são para nos recordar os métodos que Jesus usava para dar um exemplo para o nosso maior entendimento. No passado, os hebreus se acreditavam ser os, digamos assim, amigos do rei. Eram considerados um povo escolhido que tinha por direito a herança por serem filhos de Abraão. Isto perdurou por muito tempo. Acreditava-se, então, os descendentes de Abraão que eles tinham lugar à mesa garantidos. Entretanto, com a mensagem de Jesus, isto foi, de uma certa forma, revisado. Porque quando se fala em sair e convidar todo o povo, foge do controle daqueles que se acham, que se acreditam privilegiados ou premiados ou garantidos no grande banquete universal que um dia se dará. Então, certa feita, Jesus, conversando com este grupo, eles lhe disseram:
Nós somos filhos de Abraão. Consequentemente, tua mensagem não faz diferença alguma para nós. Somos filhos, descendentes de Abraão. E segundo a tradição, esses descendentes eram os eleitos, não é? Os convidados da primeira instância. E naquela oportunidade, Jesus voltou-se dizendo a eles: estais orgulhosos por serdes filhos de Abraão? Pois em verdade eu vos digo que das pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Esta é uma frase profunda que mereceria de cada um de nós um estudo aprofundado. Por que citou as pedras que poderiam suscitar filhos a Abraão? É um outro tema que poderemos, numa oportunidade, estudá-lo. Mas isto quer dizer que ninguém tem seu espaço garantido nesse banquete, mesmo porque muitos dos convidados não fizeram por merecer, tanto que recusaram, não compareceram, não aceitaram o convite. E foi aí então que, chamado o povaréu, como se diz, o banquete se completou. E entre eles ainda havia um detalhe de alguém que havia entrado e não estava vestido com a veste nupcial, porque eu creio que naquele tempo havia uma cerimônia onde cada um recebia a túnica que o identificava como convidado, e aquele não estava, que é uma outra história que vamos desenvolver numa outra oportunidade. Vamos falar daqueles que estavam presentes a este banquete, os escolhidos, muitos os chamados, poucos os escolhidos. A parábola nos remete a uma reflexão de que todos somos chamados, em qualquer classe, em qualquer tempo. Todos somos chamados, convidados, mas nem todos aceitam o convite. Esta é a diferença, porque a lei divina não exclui ninguém. Todos são chamados igualmente, cada um na sua condição, com o seu estágio evolutivo, uns mais, outros menos, outro com pouquíssimo cabedal evolutivo, mas todos são chamados porque esta é a justiça divina. Mas quantos, na verdade, se escolhem, se elegem, se dispõem a aceitar este convite que é feito pelo Pai e que, no caso, Jesus nos falou na interpretação de um rei. Então vamos imaginar por que e para que somos chamados. O porquê nós já sabemos, porque a lei divina não exclui ninguém, já dissemos também. Mas para quê? Para que somos chamados? Será somente para nos banquetearmos, gozarmos da presença do rei, estarmos em sua companhia? Ou foi um convite feito para que dele nos aproximemos para contribuir, para colaborar, para participar dessa construção de um mundo onde um banquete será posto para todos os convidados e para aqueles, evidentemente, que aceitaram. Então, vamos imaginar, na atualidade e tempos recuados, mais próximos, onde tivemos pessoas, criaturas, espíritos, que foram convidados e se destacaram ao receber este convite. Podemos citar, por exemplo, Paulo de Tarso, convidado pessoalmente por Jesus e que se dispôs a dar de si tudo quanto necessário foi e necessário fosse para que a vitória do Cristo se estabelecesse, o reino prometido por Jesus ganhasse o seu espaço na terra.
Então, certa feita, Pedro e alguns dos demais discípulos estranharam a presença de Paulo ali na casa do caminho e até comentaram entre si que não era bem-vinda a presença de Paulo por conta da sua história pregressa. Mas Jesus, em revelação, disse a eles: Paulo é um vaso escolhido, aí a palavra, um vaso escolhido para a sementeira do meu evangelho. Ele não estava excluindo os demais, cada um realizaria o que estava ao seu alcance, mas Paulo tinha uma têmpera, uma qualidade, um gabarito espiritual suficiente para ser escolhido para ser o que foi e o que é para cada um de nós. E Paulo, então, foi o incumbido de buscar os gentios, já que no templo, já que na circunscrição de espaços físicos, já havia muitos que se achavam detentores do direito de estarem no reino nesse banquete. Mas Paulo foi em busca dos gentios e os trouxe para o evangelho do Cristo Jesus. E nos tempos mais próximos, nós tivemos outros espíritos escolhidos que aceitaram o convite e realizaram grandes obras em favor da divulgação, da propagação, não só pela palavra, mas acima de tudo pelos exemplos que deixaram, espíritos iluminados que vieram em nome do Cristo ampliar a sua mensagem entre a humanidade. Vamos citar, por exemplo, Mahatma Gandhi, o grande líder indiano, que através da mensagem da paz encontrou a pacificação sem qualquer violência entre seu povo e outros povos, o apóstolo da paz, escolhido para ser o intérprete dessa paz para aqueles que o ouviam. Tivemos Martin Luther King, tivemos Teresa de Calcutá, escolhida para quê? Para consolar, para confortar os desvalidos, os excluídos, os enfermos, os abandonados, realizando uma tarefa iluminada sobre a terra. Tivemos entre nós, no extenso campo da mediunidade, a pessoa de Francisco Cândido Xavier, o escolhido para trazer a mensagem da Boa Nova, revisada, atualizada sob a luz da misericórdia divina e da justiça divina. E antes dele, tivemos o escolhido para a codificação do Espiritismo, da doutrina dos Espíritos, que foi nosso querido Allan Kardec e continua sendo o codificador do Espiritismo. Então não é escolha para banquetes, é escolha para a preparação do grande banquete final, ou do banquete daqueles que chegam à perfeição após ter percorrido todos os degraus da escala evolutiva. Para falarmos de nós, aqui na atualidade, vamos lembrar um Kahirbar Schutel, um jovem que deixou a cidade grande, embrenhou-se num pequeno vilarejo para trazer a semente do Evangelho até ali, transformando-se, tornando-se um grande escolhido para a divulgação do Espiritismo em terras paulistas. E tantos outros que, escolhidos por Jesus, aceitam a tarefa e a desenvolvem com todo o sacrifício pessoal, renunciando a si próprios, como o caso do Francisco Xavier que falamos, como temos na atualidade um Divaldo Franco e outros que renunciaram à vida por terem sido a vida física, por terem sido escolhidos para uma tarefa específica.
Eu acho que é sob este ponto, sob este ângulo, que nós devemos analisar a questão dos poucos, os escolhidos, porque não são muitos os que trazem essa têmpera para serem valorosos, fiéis a uma causa que lhes foi confiada pelo próprio Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, este capítulo tem várias lições, vários temas dentro do mesmo assunto, como a questão da porta estreita, como a questão daqueles que só dizem Senhor, Senhor, sobre aqueles que louvam, mas não fazem. Enfim, é um capítulo rico, riquíssimo, em informações que nos interessam de perto. Eu convido a todos para que possamos dar prosseguimento não a essas simples palavras que eu estou dizendo, mas buscar na fonte, no Evangelho, tudo aquilo que este capítulo nos propicia. Que Jesus nos abençoe, permaneça conosco hoje e permaneçamos com Ele sempre. Que assim seja.